Olá, seja muito bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. 2025 começa com exportações aquecidas, tanto em volume quanto em valores. Em ano de virada do ciclo pecuário, a reposição mostra valorização maior que a do boi gordo. Falta de boiadas em todo o Brasil, resultado do poder de retenção do pecuarista ou consequência da seca extrema? Fica comigo, o Mercado Pecuário DBO de 22 de janeiro de 2025 começa agora. O balanço preliminar da Secretaria de Comércio Exterior, a SESEC, mostra um aumento de 14% no volume de carne exportada na primeira quinzena de janeiro. O preço também melhorou. São $5.040 a tonelada, 11,4% a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. Lembrando que em janeiro do ano passado o dólar valia R$ 4,90 em média, ou seja, o lucro da indústria exportadora aumentou bastante. A seca extrema e as queimadas prejudicaram a pecuária a pasto. A safra começou mais tarde, atrasando a formação das pastagens e, consequentemente, a engorda do rebanho. A redução da oferta de animais acabados, somado ao poder de retenção do pecuarista, tem ajudado a sustentar os preços da arroba, que seguem firmes, com tendência de alta na maior parte das praças pecuárias. Será que essa tendência se mantém? Poderemos ver mudanças aí na dinâmica da safra em 2025? Sobre esse assunto eu converso com o médico veterinário Iberville Neto, do HN Agro, que é também colunista, parceiro da DBO. Iberville, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. O que explica aí esses preços tão sustentados nessa época do ano, quando o consumo interno tende a ser menor? Olá, Juliana. Olá a todos. Juliana, normalmente é um período, e a gente tem observado um período de consumo mais fraco, né? Janeiro, dentro do ano, é o mês de consumo mais lento, ainda mais quando a gente compara ali com a movimentação boa de dezembro, e a segunda quinzena ela só reforça esse cenário de escoamento mais fraco. Isso tem sido observado, mas quando a gente fala de preço, no mercado do boi gordo, a gente não está falando de um mercado frouxo. Na verdade, o mercado até evoluiu ao longo das últimas semanas, agora está um pouco mais de lado, mas é um mercado que tem se sustentado. Então, isso é um indicativo importante de que a gente não está falando de um começo de ano com uma oferta grande. Então, mesmo nesse período de escoamento mais lento, a gente tem esse cenário de preços firmes. Claro que as exportações têm ajudado bastante, mas eu diria que a oferta ela não tem pressionado muito e isso é um bom indicativo. Talvez venha confirmando nos próximos meses, claro que a gente tem que ir acompanhando, mas vem confirmando um cenário de menor oferta de fêmeas, consequentemente, uma virada aí de chave do ponto de vista de oferta, pensando em ciclo pecuário. Iberville, você disse que janeiro geralmente é o mês mais crítico para o pecuarista. O que está acontecendo agora, então, em 2025, para que os preços da arroba se mantenham mais estáveis nessa época do ano? Apesar de ser um mês de escoamento lento e de exportações historicamente um pouco mais calmas, esse ano nós temos o ponto de Estados Unidos comprando muito bem, num momento específico que as exportações não são historicamente fortes, ou pelo menos dentro do comparativo anual não são, esse ano estão indo muito bem, e existe a possibilidade de retenção por parte do produtor. Então, isso tem ajudado o mercado, mas na nossa leitura a gente deve estar observando o início de um ano que vai ter um pouco menos de oferta do que 2024, principalmente pela diminuição da oferta de fêmeas. Então, na nossa leitura, 2025, na nossa expectativa, 2025 deve ser um ano de diminuição da oferta de gado, consequentemente de carne. Não acreditamos que vai ser um ano de oferta historicamente baixa, porque nós viemos de anos muito fortes, mas nós acreditamos de uma queda, possivelmente até uma queda importante. Essa retenção aí, essa dificuldade de encontrar boiadas, já pode ser um sinal dessa queda na oferta? Juliana, normalmente a oferta de fêmeas é mais relevante no primeiro semestre. Então, nós temos alguns picos ali de oferta em março, depois em maio, pensando em fêmeas. E para os machos, o pico de oferta, assim, o momento de aumento mais importante de oferta no primeiro semestre acontece em maio. É possível que uma parte dessa redução de disponibilidade ou dessa oferta um pouco mais enxuta esteja sendo
um pouco de fêmeas a menos indo para o gancho. Então a gente tem que ir acompanhando, na hora que os dados forem saindo, primeiro nós temos o CIF, depois os dados oficiais, os dados completos, né? Mas é possível que a gente esteja observando um início de movimento, sim. Vamos acompanhando. Com a virada do ciclo pecuário, consequentemente, a gente vê uma valorização não só no boi, mas também nas outras categorias. Como é que estão os preços das outras categorias? Elas tiveram aumento? Quais são esses percentuais? Quando a gente pega uma referência aqui em 12 meses, né, janeiro versus janeiro, tá certo que os últimos meses foram muito parados, pensando em reposição, mas quando a gente pega a variação em 12 meses, o boi gordo subiu 30%, 29,9%, boi magro 30,2%, praticamente a mesma coisa, bezerro 32,9%. Então, o bezerro subiu um pouco mais do que as outras categorias, e isso é um indicativo justamente de um início de diminuição de oferta de reposição, que tende a gerar preços mais firmes. Esses preços mais firmes melhoram, por sua vez, a rentabilidade do criador, diminui a oferta de fêmeas no gancho e isso diminui a oferta de carne. É o que nós acreditamos que esteja à nossa frente do ponto de vista de cenário para a pecuária de corte. Falando em reposição, Ticiano Menezes Ramos pergunta: reposição já ligou o sinal para a subida forte? Nesses últimos 12 meses a gente teve uma alta mais forte do bezerro do que do boi gordo, como a gente comentou aqui, 33% para o bezerro, né? E 30% para o boi gordo, considerando referências aqui para São Paulo. Então, o bezerro está um pouco mais forte nessa comparação anual e isso já, na comparação anual, faz com que a relação de troca esteja um pouquinho mais menos folgada ou mais justa, né? Então, a gente está falando menos folgada, não, mais justa, que a gente já está indo para um cenário de uma relação de troca mais apertada. Inclusive, essa relação de troca mais apertada é a tendência, na nossa visão, de um cenário para os próximos anos. Quando a gente tem a fase de alta do ciclo pecuário, ela é caracterizada por uma oferta menor de reposição, diminuição de abate de fêmeas, assim por diante, e normalmente essa oferta de reposição, normalmente é a lógica do ciclo pecuário, essa oferta de reposição menor, ela vem apertando a relação de troca antes do boi gordo andar um pouco mais e a coisa virar e a gente chegar lá na frente, na fase de baixa, quando a relação de troca melhora. Então, a fase de alta, ela é de preços em alta para todas as categorias, mas nas médias, o bezerro costuma subir mais, consequentemente, subir mais e subir antes, consequentemente, a relação de troca passa por momentos um pouco mais justos. Então, tem espaço ainda para esses 32% aumentar esse valor? Tem muito espaço. Na nossa visão, há espaço para o bezerro evoluir, sim. Claro que aqui a gente está falando de variação em 12 meses, então, como a base, a hora que a gente pega um movimento de alta, a base também vem subindo, né? Então, se ele se mantiver com 20%, 30% de alta na comparação anual, a gente está falando de preços em alta e continuando esse movimento de alta. Então, acreditamos, agora sem focar nas variações, sem entrar na parte de números, acreditamos em mercado do bezerro com espaço para evoluir esse ano e nos próximos anos, e o mercado das outras categorias também. Outra pergunta que a gente recebeu: qual a perspectiva para a arroba do boi entre março e junho? Bom, o cenário aí, olhando os preços do mercado futuro, eles giram em torno de 225, 230, mais ou menos, né? O que o mercado está apontando, ou seja, está o mercado meio em dúvida do que espera. Na nossa visão, a gente deve ter um final de safra relativamente firme, tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer, quando a gente fala de um mercado, uma curva de preços histórica, em abril e maio começa a chegada da seca, diminui a qualidade das pastagens, o pecuarista precisa vender um pouco mais esses animais e isso pressiona o mercado do lado da oferta. Quando a gente tem um cenário de retenção de fêmeas, que acreditamos que seja o cenário que está por vir aí nos próximos meses, ao longo de 2025, a gente tem menos fêmeas pressionando as cotações ao longo do ano. Mas como elas são importantes no primeiro semestre, mais importantes no primeiro semestre, e elas pesam também ali na chegada da seca, normalmente a gente tem um cenário de chegada de seca menos pressionado nos anos de retenção de fêmeas. E é o que nós acreditamos para os próximos meses. Então, a gente acredita que o mercado possa evoluir agora no primeiro trimestre, mas a chegada da seca costuma dar uma esfriada no mercado, mas em anos de retenção ela costuma ser bem mais leve do que em anos de descarte de fêmeas. Então,
na nossa visão, esse final de safra, ele tende a ser mais ameno do ponto de vista de oferta. Então, para fevereiro e março, ou seja, até o final da safra, a tendência se mantém de alta para arroba? É o que a gente vai continuar vendo, provavelmente? Ou devido a esse momento crítico do mercado interno, a gente pode ver aí uma leve oscilação até o final da safra? Juliana, se a gente passar bem esse janeiro, como estamos passando, eu diria que fevereiro e março, a nossa expectativa não é de um mercado com muito espaço para pressão de baixa. A gente vai estar com um cenário de pastagens confortável. Claro que a oferta de gado oriundo de pastagem ela vai aumentando, porque o gado já está há um tempo bom aí em engorda. Lembrando que ele demorou para encontrar um pasto com qualidade em boa parte das situações, devido ao El Niño e assim por diante, mas a tendência é que vá chegando um pouco mais de oferta esse período de safra. Só que, por outro lado, essa oferta ela não é uma oferta obrigatória como aquela oferta de abril e maio que o produtor tem que vender. Nesse equilíbrio de forças aí, na nossa visão, com um tempero do câmbio que deve colaborar com as exportações, a gente deve, na nossa expectativa, o cenário é de preços firmes e até evoluindo um pouco nesses próximos meses, sim, é a nossa leitura. E essa questão do câmbio, se por um lado ela ajuda nas exportações, por outro ela é decorrente de um cenário econômico doméstico que merece cuidado e tem se deteriorado, né? Então, tudo que o câmbio ajuda nas exportações, ele também acaba sendo um sintoma do cenário de economia mais fraco que afeta o poder de compra no mercado doméstico. No frigir dos ovos, acreditamos que por uma oferta menor, devido a um abate menor de fêmeas, e por exportações em bom ritmo, a gente vai ter menos carne para ser escoada no mercado doméstico, e isso vai conseguir ser escoado a preços interessantes, mesmo com uma situação econômica um pouco mais fraca. Por quê? Porque a gente vai ter menos carne para desovar aqui no mercado doméstico. Iberville, te agradeço imensamente a presença e quem quiser saber mais sobre o trabalho de Iberville, ele é nosso colaborador, tem uma coluna mensal lá no portal DBO, então você pode conferir detalhadamente esses números, mostrando como funciona o ciclo pecuário, que mudou bastante, né? Vamos acompanhando, tentando entender o que vem por aí. Obrigado pelo espaço, Juliana, contem com a gente. Entre no portal DBO, faça o seu cadastro e receba em seu celular, com toda a comodidade, as principais notícias da pecuária brasileira, todos os dias. Se você tem dúvidas, mande pelo nosso Instagram, @portal_DBO. Eu vou em busca do especialista para te responder. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, de comentar aqui embaixo e principalmente de seguir a DBO. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra. Até a próxima. Tchau.